Grande Marcos, é um grande prazer tê-lo conosco dentro do Cybersecurity Summit. Debatemos antes na nossa entrevista e agora é com você. Fale o que precisamos ter para que podemos proteger. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, bom dia. Rafael, obrigado pela apresentação e pelo convite. Eu vou falar para vocês hoje sobre cibersegurança e privacidade, mas dessa vez uma abordagem um pouco diferente. Eu vou discutir os efeitos de escolhas erradas diante da demanda de privacidade que se vê acontecendo no mundo inteiro. E a gente começa falando desse tema com uma imagem, né? Uma imagem que, de maneira simples, representa uma situação de risco, né? É uma imagem de um surfista profissional numa bateria, num campeonato mundial, sendo atacado por um tubarão. Ameaça que nem sempre é perceptível ou que, por vezes, é subestimada. E talvez esse seja a principal mensagem que todos os gestores empresariais, especialmente aqueles que têm a responsabilidade sobre gestão de riscos, ele deve ter em mente, né? Que é preciso compreender os riscos, entender os novos riscos e os efeitos que eles podem causar nos negócios. Para contar essa história um pouco mais detalhada, eu faço uso dessa aberração, né? Que vocês veem agora. É um elefante, um animal que eu usei aqui para representar a quarta revolução industrial, né? O que nós chamamos de indústria 4.0. Talvez não seja tão fácil vocês enxergarem, mas eu tenho aqui na mesma imagem uma lagarta, um casulo e uma borboleta, intencionalmente representando as três outras revoluções industriais. Mas por que o elefante? Porque o elefante me permite dizer que estamos todos vivendo um momento de transformação nunca antes vivido. Um momento em que a dependência de ativos tecnológicos ele é cada vez maior, né? A penetração do ciberespaço na operação das empresas é cada vez maior, e por esse mesmo motivo, esses pilares cybersecurity e privacidade se tornam cada vez mais relevantes, né? Nenhum de nós vai negar que a tecnologia ela vem acompanhando as revoluções, de certa forma, mas nunca antes se viu tamanha dependência que os negócios hoje têm de serviços digitais quanto tiveram no passado, né? Isso é praticamente o efeito do que nós chamamos de momento exponencial, né? Nós vimos a vida progredir quase que de maneira incremental ao longo dos anos, e estamos vendo uma curva ascendente muito intensa, provocada justamente pela possibilidade tecnológica. Ou seja, a popularização, ou a acessibilidade a tantas tecnologias digitais tem propiciado a desconstrução e a reconstrução de novos negócios nessa época, né? E é por isso que a gente vê, ao mesmo tempo, ameaças que antes eram ignoradas ou subestimadas aparecerem de maneira tão eloquente nos relatórios dos líderes mundiais, né? O que vocês veem aqui é um recorte do relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial. E nesse relatório, vocês percebem esse gráfico com dois eixos: o eixo de probabilidade e o eixo de impacto. E esse gráfico, ele não captura apenas ameaças tecnológicas, mas também ambientais, geopolíticas, sociais e econômicas. E pasmem, a ameaça relacionada a cyberataques, ela aparece justamente no quadrante de maior probabilidade e de maior impacto. O que é um sinal muito forte de que essa temática deixou de ser uma temática exclusiva aos profissionais de tecnologia ou até mesmo aos profissionais de riscos. Passou a ser uma temática visível também para líderes de Estado, para líderes empresariais de grande representatividade,
representando esse tipo de risco e de ameaça, né, nesse relatório. O resultado, ou melhor, esse gráfico, né, e o fato desses riscos estarem tão visíveis é naturalmente resultado de um momento de alta atividade dos cybercriminosos. O que vocês veem nesse pequeno flash do dashboard de ataques, um entre muitos que podem ser encontrados na internet, nós conseguiremos ver uma quantidade enorme de ataques ocorrendo a cada minuto, a cada hora, entre países, ataques no mesmo país e ataques de natureza diferente. Isso é apenas uma simples ilustração da atividade crescente dos cybercriminosos. O resultado dessa atividade fica ainda mais evidente quando a gente observa que as velhas práticas de defesa e de ataque já não funcionam e que esse mercado do cybercrime movimenta mais dinheiro do que os velhos e tradicionais crimes praticados na sociedade, como o tráfico de cocaína ou até mesmo o roubo de carros. Ou seja, espera-se que mais de 6 trilhões de dólares seja o prejuízo causado por cyberataques ou pelo cybercrime de uma maneira geral até 2021. Essas peças começam a se encaixar. Então nós vemos o momento de transformação digital intensa, os negócios dependentes demais de ativos tecnológicos, de dados, de informação, uma atividade criminosa crescendo também de maneira exponencial e provocando danos nos negócios. E esses danos são fruto justamente dessa relação intensa de dependência dos negócios desses ativos digitais. É quase como dizer que hoje a informação, ativo tão relevante, ele virou um ativo líquido, dada a sua facilidade de se espalhar e de ser acomodada em containers diferentes. Né? Não existe mais o simples conceito de perímetro. Os perímetros, eles todos agora trabalham de maneira concêntrica e colaborativa, de tal forma que cada perímetro cumpre um papel na segurança do todo. Não existe mais um lugar, um ponto específico onde se deva concentrar a proteção, e sim em todos os perímetros onde estejam circulando, ou melhor, manuseando, armazenando, transportando ou descartando informações. Esse é o cenário. Né? E esse cenário é um cenário de risco. É um cenário que nos remete de novo ao tubarão. Né? Mas é como se, de repente, nós, surfistas dentro do oceano, estivéssemos agora não mais sujeitos a um tubarão, mas a vários. E talvez não mais aquela mesma espécie, mas uma nova espécie com hábitos e comportamentos diferentes. E é isso que torna o desafio do gestor de riscos ou do gestor de segurança da informação um desafio ainda maior. E esse desafio, ele pode ser, de certa forma, representado por essa simples imagem. Né? Apesar das especificidades de cada setor, de cada país, de cada indústria, de cada empresa, eu arrisco afirmar que todas elas se deparam com o mesmo desafio: equilibrar risco e apetite de risco. Equilibrar controles de segurança e os custos que esses controles produzem. É justamente procurando encontrar um ponto de equilíbrio que as empresas vão encontrar o seu melhor estado da arte, né? O melhor cenário, o melhor conjunto de decisões e de componentes que vão permitir que o carro ou que o negócio acelere, mas tendo o freio para segurar diante de um potencial impacto, né? Criando uma analogia aí com o automobilismo. Então é um desafio constante. Ser capaz de monitorar a relação de risco tomado e o apetite, e os controles investidos, mantidos, monitorados, aprimorados, e os custos que eles produzem, que eles geram. Né? É um ótimo resumo. Como se não bastasse, como se tudo que eu falei
não fosse suficiente para nos manter ocupados e não fazer as empresas investirem dinheiro na proteção dos seus ativos de informação, nós estamos diante de uma onda de privacidade no mundo inteiro, né? Mais de 80 países no mundo contam hoje com uma lei que define direitos e deveres à privacidade dos cidadãos. E quando se fala de privacidade, eu não estou falando de um tema novo, mas de um tema que é um subgrupo do que nós enxergamos como segurança da informação e que alguns apelidaram de cybersecurity, em função da importância do aspecto cyber do universo do security, né? Mas no final das contas, estamos falando de segurança da informação. E quando o assunto é privacidade, e falamos de Brasil, a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Mas hoje eu não vim falar sobre o que a lei faz, qual é o seu interesse, como ela está dividida, e sim sobre decisões que homens de negócio precisam tomar para que eles não acabem cavando sua própria sepultura. Ou seja, para que não acabem enterrando as chances de sobrevivência e crescimento dos seus negócios. É por isso que eu reforço essa frase. A maneira como a empresa vai tratar os aspectos de privacidade dos dados dos cidadãos é uma decisão dela. Se ela quer encarar essa demanda como um risco ou uma oportunidade, né? E de que lado ou que aspecto ele vai explorar, né? Então eu vou falar para vocês agora sobre os custos do erro na hora de se deparar com essas escolhas. E também o fato de que muitos erros ligados à conformidade com a LGPD estão ligadas a um alto grau de confiança de que o assunto está dominado, de que os processos e políticas e soluções de segurança da informação já adotadas pela empresa já é o bastante para cobrir os aspectos de privacidade que estão sendo impostos agora, né? Então nós estamos aqui, de alguma forma, vendo materializado nesse simples gráfico o efeito daqueles que não enxergam o risco integrado de segurança e que, por isso, não enxergam o fator de risco de privacidade nessa equação. Nós vamos agora passar os próximos minutos explorando esse mapa mental. Esse é um mapa mental feito há poucos dias, em primeira mão para vocês, e eu vou navegar por esse mapa mental. Na verdade, criando uma base conceitual da LGPD para que todos possam me acompanhar durante a segunda metade do próprio diagrama, né? Então vamos lá. Acompanhem comigo o raciocínio por trás desse mapa mental. A primeira coisa é nós pensarmos no aspecto que eu já mencionei, né? A segurança da informação com seus 3 grandes atributos, né? De confidencialidade, integridade e disponibilidade, é onde a privacidade também está. Então, é parte do escopo da segurança cuidar da privacidade. Mas quando o assunto é privacidade do cidadão, o assunto é um pouco diferente. Nós estamos falando sobre o direito que o cidadão tem da inviolabilidade da intimidade e da sua vida privada. São direitos fundamentais. E esses direitos não se limitam ao Brasil, já são um reflexo no mundo inteiro. Já há uma consciência global. Se nós olharmos para alguns países, nós veremos o CCPA na Califórnia, o PDP na Argentina, o PIPEDA no Canadá, a GDPR na Europa, que é a lei mais famosa, e no Brasil, a LGPD, muito inspirada na lei europeia. Então, esses são apenas alguns exemplos do reflexo desse momento global de consciência da responsabilidade que as empresas têm no trato das informações privadas, né? Ao mesmo tempo que vocês veem esse diagrama, vocês veem aqui embaixo um grupo quase que isolado, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade
ela foi desenhada dentro da LGPD, quando a LGPD foi publicada em 2018, com o propósito de educar o mercado, de regulamentar, de fiscalizar e de servir de ponto de interlocução, né, com os setores público, privado, né? Mas, infelizmente, essa autoridade ainda não foi estabelecida de fato. Nós estamos aí há 2 anos da lei publicada e ainda convivemos com esse vazio, né, a qual eu vou me referir já já. Bem, dando um passo à frente, o que então a lei brasileira ela preconiza? A cultura da boa-fé, para que as empresas não abusem no tratamento de dados pessoais, dados que não lhe pertencem, mas que são apenas custodiadas por essas empresas. A cultura da limitação de uso desses dados ao mínimo necessário para cumprir uma finalidade. E, finalmente, de se criar uma cultura chamada de Privacy by Design, ou seja, a cultura em que aquela empresa, toda vez que pensar em desenvolver um novo produto ou um novo serviço e estabelecer uma relação com clientes, fornecedores, pessoas físicas, que eles tenham a cultura da privacidade em primeiro plano, ou seja, considerem a privacidade no momento de planejamento do que seria esse novo produto ou serviço. É isso que a LGPD preconiza, né? Eu me referi agora há pouco sobre a ausência do estabelecimento da NPD e o que na prática, a ausência dela produz? Insegurança jurídica. Ela dá espaço para a judicialização, ou seja, que se crie instrumentos e se explore judicialmente o vazio deixado pela inexistência da NPD. E, obviamente, produz incerteza e ineficiência. Incerteza entre empresas, entre pessoas e empresas, mas também ineficiência das próprias empresas. Porque aquelas que se propuserem a atender a LGPD, diante da ausência de regulamentações, orientações, ela tenderá a tomar decisões por conta própria, que podem ser muitas vezes ineficientes. Então essa é uma preocupação. Muito bem, vamos continuar. Em linhas gerais, o que essa LGPD propõe? Ou como ela está estruturada? Em direitos dos titulares de dados e deveres do que nós chamamos de operadores e controladores. Se esses deveres não forem cumpridos, assim como os direitos dos cidadãos não forem atendidos, as empresas poderão estar sujeitas a sanções administrativas, passando por advertências, a suspensão de uso de dados, a paralisação de um serviço, culminando com multa. Mas eu vou deixar os detalhes técnicos para uma leitura paralela, ou até mesmo para os advogados que se debruçam sobre ela. Eu agora vou me concentrar nas escolhas que os líderes empresariais têm diante de si e que podem, a depender dessa escolha, levá-los para um caminho errado, para um caminho que não tem futuro, não tem retorno, né? E agora eu vou explorar justamente a primeira decisão. A primeira decisão, e a mais simples, a princípio, é negligenciar os direitos e deveres ou acatá-los. Aqueles que negligenciam esses direitos e deveres, eles o fazem talvez por total falta de consciência, falta de educação, falta de percepção do risco sistêmico em não atender os direitos de privacidade e isso produzir efeitos que vão muito além da visão desses empreendedores ou desses líderes empresariais. E esse ato de negligenciar produz um risco de negócio não percebido, ou ao menos não percebido de forma adequada. Eu tenho certeza que aqueles que a essa altura do campeonato não se mobilizaram para atender à Lei Geral de Proteção de Dados, eles devem estar fazendo isso de maneira inconsciente, por total desconhecimento. Muito bem. Vamos então assumir que a primeira decisão seja o de acatar, né? E eu reconheço a importância da privacidade da lei e vou acatá-la. É aí que surge
um segundo momento de decisão. Porque muitos empresários e muitas empresas, apesar de decidirem acatar o cumprimento da lei, eles o fazem com um viés do mínimo esforço. Ou seja, há uma intenção de maquiar ou de adotar barreiras jurídicas apenas, concentrar em um sistema para ter algo para mostrar para uma autoridade quando solicitado, concentrando-se, por exemplo, na produção de papel, para mostrar que houve esforço, mas que, no final das contas, isso tudo está contaminado por um viés inadequado, que é um viés do mínimo esforço. Ou seja, não há, de maneira explícita ou implícita no seu subconsciente, um desejo de adotar as melhores práticas de gestão de privacidade, mas sim de mitigar a exposição que uma lei como essa pode gerar. Né? Isso, então, gera para a empresa decisões equivocadas, que produzem soluções sazonais e que, no final das contas, observem o slide, destrói valor, né? Não produz valor para a empresa. Se, por outro lado, nesse segundo momento de tomada de decisão, ela for tomada com base num viés legítimo de conformidade, o que vai acontecer? Esse gestor e essa empresa vão tomar decisões baseadas no entendimento integrado dos riscos. Ele vai, obviamente, perceber a necessidade de conectar sistemas e gerenciar as evidências, porque elas são importantes para se prestar contas à sociedade e à própria autoridade nacional. Essa empresa, ela vai estar vivendo, operando num cenário de exposição controlada e, eu diria, de maneira perene. Ou seja, ela está construindo uma jornada, ela está pavimentando uma jornada de geração de valor, em que ela não está fazendo aquilo pelo simples fato de cumprir de maneira mínima um regulamento, mas sim em tirar proveito dessa imposição para amadurecer seus controles, seus produtos, seus serviços e valorizar a sua marca e a sua reputação. É aí que está o jogo. Né? Vamos avançar. Terceiro momento de decisão, terceiro e último momento de decisão. Né? A hora em que a empresa, baseada numa visão isolada, porque às vezes o indivíduo tomou a decisão com um viés certo de conformidade, mas falta a ele conhecimento. Ele é influenciado pelas notícias que são incompletas ou tendenciosas. E esse indivíduo tende a ter um viés multidisciplinar, ou seja, ele acha que o problema da conformidade é resolvido só com aspectos legais, só com aspectos de processo ou tecnológicos, quando, na verdade, é uma solução que deve envolver os três. Mas se ele por acaso, tem uma visão isolada e um viés disciplinar, ele vai produzir o que eu chamo de miopia funcional e a incapacidade de demonstrar conformidade de maneira integrada. Ou seja, ele tem partes de um quebra-cabeça. Né? Ele tem boas e poucas peças de um quebra-cabeça que, sem as demais, não formam a imagem final, que é a imagem que as autoridades e os parceiros de negócio querem ver, né, de uma empresa que respeita os direitos dos cidadãos. E é justamente ali que eu levo vocês até a decisão mais acertada, que é a divisão integrada, que reconhece a multidisciplinaridade do tema, que enxerga o processo end-to-end. Ou seja, desde a hora em que um titular exige o seu direito, até a hora em que aquele direito é concedido a ele. Né? É uma empresa e um líder que entende a necessidade de ganhar maturidade funcional com o tempo, ou seja, ele não está preocupado em construir os melhores engrenagens do motor, mas sim em ter todas elas para que o motor funcione, para que o motor ligue, e para que esse motor seja capaz de tratar as demandas de privacidade, do início ao fim. E deixe que o tempo
faça com que se ganhe conhecimento e know-how e vá se aprimorando essas engrenagens, para que esse motor fique cada vez mais silencioso, performático, né, e eficiente. Esse é o conceito. Né? Então, essas empresas terão uma operação sistêmica, tratarão de fato dos direitos dos titulares e poderão demonstrar de forma intempestiva diligência, ou seja, cuidado, zelo, bom senso, interesse nos direitos que são garantidos pela lei. Vamos a mais um estágio da nossa conversa. Agora eu já entro no que seria o mindset para se fazer funcionar um escritório de gestão de privacidade. Obviamente que sem esgotar, né? Eu fui bem simbólico aqui, mas um DPO, um encarregado de dados, de proteção de dados, deve ter um escritório de proteção de dados e de privacidade que administre, né, a governança desses dados, que estabeleça políticas, que mantenha um inventário, que treine as pessoas e que faça a gestão de uma série de elementos. Vou citar alguns deles. Gestão de tratamento de dados, ou seja, os fluxos, a gestão dos ativos físicos, tecnológicos e humanos que podem estar custodiando dados pessoais, gestão dos riscos, e aí eu explodo isso em uma série de riscos, riscos dos próprios fluxos, de terceiros, de contratos, riscos de consentimento, de transferências internacionais e riscos de segurança da informação, bem como o de resposta a incidentes. Então, reparem que o que está dentro do escopo de um modelo de gestão de proteção de dados e privacidade é muito mais do que apenas privacidade. E sim, uma máquina e um motor capaz de maneira intempestiva, contínua e consistente, identificar novos riscos, tratar novos riscos, documentar, ensinar, aprimorar. Né? Para terminar a lista do que estaria dentro do escopo desse escritório de privacidade, ou desse modelo de gestão de privacidade, você tem a necessidade de gerenciar direitos, a comunicação e a cultura do Privacy by Design, e o que eu chamei aqui no final de Ongoing Privacy Office. Ou seja, um modelo funcional end-to-end. Eu não estou me referindo a você ter o estado da arte em ferramentas, ou até mesmo o estado da arte em políticas, ou o estado da arte em capital humano. Mas eu me refiro em você ter todos esses elementos minimamente estabelecidos e orquestrados para que o seu processo seja funcional e ele seja capaz de tratar o direito do titular do início ao fim, interagindo, como eu mencionei lá em cima, interagindo com o cidadão e interagindo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? E quanto mais nós girarmos essa roda, quanto mais quilometragem esse motor percorrer, mais nós vamos descobrindo falhas e pontos de melhoria. Sem esquecer, e agora é justamente onde eu realço isso, né? Sem esquecer que a maturidade desse modelo de gestão de privacidade ele é gradual. Nós precisamos aprender com os erros e acertos nossos próprios. Nós precisamos aprender com as lições da GDPR, que já tem mais de 2 anos, e ainda não estão todos maduros. Aprender com as regulamentações da ANPD quando ela se estabelecer. E, por favor, precisamos dela o quanto antes. Nós vamos aprender com as jurisprudências, porque os magistrados eles serão acionados com a ANPD ou sem a ANPD. E esse processo ele é um processo de produção de conhecimento, de orientação coletiva. Né? Então, não tenha uma expectativa frustrante de achar que existe um manual onde se saiba tudo
e tudo que tem que ser feito, né? E como tem que ser feito. Muitos desses elementos vão ser construídos pela coletividade, pela relação com os magistrados, com as autoridades nacionais do Brasil e do resto do mundo. E aí eu termino a exploração desse mapa mental, eu diria, com um final feliz, né? Afinal de contas, eu não vim contar uma história com um final triste. Nós estamos falando de que se os líderes empresariais, e eu me refiro também a líderes de órgãos públicos, porque os órgãos públicos no Brasil têm o mesmo dever de cumprimento ao LGPD. Se eles tomarem as decisões certas, enxergarem o risco de maneira integrada, eles vão conseguir construir e vão ter a capacidade continuada, eu vou ler, a capacidade continuada e intempestiva de demonstração de diligência, de cuidado e boas práticas de gestão de privacidade para o cumprimento aos direitos legais dos titulares. É isso. Conformidade não é uma corrida de 10 quilômetros que você cruza a linha, recebe a medalha e acabou. Ela não para. É uma corrida contínua, é um motor que não vai descansar, em que as engrenagens vão ter que trabalhar sem parar e o dono daquele motor tem que observar as oportunidades para torná-lo mais eficiente. Se a empresa conseguir fazer isso, olha o que ela é capaz de produzir. Confiança nas relações de negócio, acreditação da cadeia produtiva, seus parceiros de negócio, habilitação global, e isso poucas empresas estão observando, né? Nós estamos num mundo interconectado, logo, logo você vai perder negócios se você não demonstrar conformidade com a privacidade. E, finalmente, se você for um dos primeiros na sua indústria, no seu país, a demonstrar esse grau de responsabilidade, você terá nisso um diferencial competitivo, né? O que é muito importante nos dias de hoje. Portanto, esse mapa mental me permitiu levar a vocês essas 3 mensagens principais, ou melhor, 3 pontos de decisão principais, que vão fazer com que o seu destino de negócio seja melhor, se tomarem as decisões corretas, né? Então, eu vou citar aqui muito brevemente 8 lições que eu gostaria de enfatizar. Primeira, não existe iniciativa de conformidade com a LGPD sem patrocínio da alta administração. 2, as escolhas e priorizações que a empresa tomar têm que ser baseadas em risco, e em risco integrado. Tem que entender o risco e os efeitos dele. 3, documentar toda a jornada é importante. Porque você não sabe exatamente em que momento da sua jornada você pode ser solicitado a demonstrar boas práticas. Mesmo que você não tenha concluído essa jornada, ter demonstrações de progresso é um bom sinal. 4, o ganho de maturidade desse teu modelo de governança, ele é gradual. Não se apresse, não fique ansioso. O mundo ainda está engatinhando. A Europa já tem 2 anos a lei e muitas empresas ainda estão entendendo seus papéis, né? Então, é preciso sair da inércia, mas não é preciso dar um tiro, porque a conformidade não é uma corrida de 100 metros. Não se ganha com um tiro de 100 metros. 5, aproveite a oportunidade da LGPD para construir uma cultura. Então, comunique esse projeto internamente. Mostre como ele vai afetar o dia a dia das pessoas. Porque só dessa maneira é que a gente consegue criar essa cultura embutida, vamos dizer assim, nas decisões de negócio. 4, ou melhor, 6, DPO. Esse indivíduo não é um super-homem. Ele não precisa saber de tudo e não vai resolver tudo. Ele é um orquestrador. Ele é quase que um diplomata que vai se relacionar com o governo, com os clientes, com os parceiros, com a própria empresa, negociando prioridades e investimentos. Ele precisa ter uma equipe que o apoie dentro do escritório de privacidade. 7, eu já acabei falando,
que a conformidade é um estado constante de diligência e não uma chegada numa corrida. E, finalmente, as incertezas. Talvez isso aqui seja uma mensagem acalentadora, né? Uma vez que existem incertezas, né? Até mesmo na Europa, existem aspectos técnicos do como implementar um requerimento da lei que não se discutiu bastante, que ainda está sendo moldado, e que nós vamos experimentar alguns, vamos errar e vamos aprender coletivamente qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Então é preciso ter esse tipo de senso de realidade, né? Em que as incertezas ainda existem, nós vamos conviver com elas. Mesmo com a LGPD no Brasil ainda indefinida, e nós estamos aí alguns dias, talvez, de uma definição da data de sua vigência, nós já vemos notícias de ações e decisões judiciais contra empresas que nitidamente não demonstraram responsabilidade no trato de dados pessoais. Eu não vou entrar no julgamento do mérito, mas o fato é que há uma consciência coletiva de que esse é um tema que vai ficar para sempre agora na nossa vida, né? Números da Europa, para poder mostrar a vocês como uma coisa, um ponto de referência, né? Na Europa, foram 340 penalidades ou autuações. A mais alta foi de 50 milhões de euros para o Google. Mais de 158 milhões de euros já foram aplicados de multa. 275 mil reclamações. Ou seja, há um movimento grande de mobilização ao redor do tema privacidade na Europa, e isso vai e está acontecendo no Brasil. Eu termino essa conversa com vocês dando 2 dicas gratuitas, são serviços gratuitos que podem ajudar a se adquirir visão integrada dos riscos e até mesmo a ter um primeiro visão do quão exposta a sua empresa está. Essa aqui é uma iniciativa da ABES com a UI. Nós montamos um diagnóstico de conformidade online, gratuito, onde não se pede dado pessoal nem corporativo nenhum. E você responde 69 perguntas e recebe um roadmap indicando que aspectos devem ser observados na sua jornada de privacidade. E o outro, antes disso, esse self-assessment, ele produz um dashboard nacional, então você pode ir lá e saber como você está comparado com a sua indústria ou com o seu estado, né? É uma maneira de dar uma visão nacional do índice de conformidade. E, finalmente, uma outra iniciativa, também pro bono, independente, que é um treinamento online, gratuito, na internet, no Udemy, contando a jornada da LGPD. Então, isso ajuda a construir a visão do todo, quebra a barreira da unidisciplinaridade, reforça a multidisciplinaridade e ajuda, sim, gestores, consultores e profissionais envolvidos nessa jornada de conformidade com a LGPD. Eu, então, termino agradecendo mais uma vez ao Rafael a oportunidade de falar para um público tão seleto, interessado no tema. Reforço a mensagem do meu último slide de que confiança é tudo que os negócios não podem correr o risco de perder, né? E a cibersegurança e privacidade andam de mãos dadas, segurando, promovendo a confiança ou destruindo-a quando mal executados, né? E eu, mais uma vez, agradeço, deixo meu contato no LinkedIn, onde eu publico temas ligados ao assunto, ou postagens ligadas ao assunto, e desejo a todos um ótimo evento. Boa tarde.